Shavua Tov, tradução, uma boa semana a todos nós. Estamos aqui na casa do Criador. Deseja a congregação Shalom? Shalom. Shalom, Raverim, Raverinha, Shalom, amigos. Shalom, amigas. Shalom, Raverim, Shalom a todos. É um prazer estar aqui diante da força maior do universo, na casa do Criador. Que maravilha! Adonai Tsevaot, seja bem-vindo, Eterno dos Exércitos, ser conosco nesse momento, que o Senhor venha nos abençoar através da sua Kadosh palavra. Shalom, irmã Joana, Shalom, irmã Maria. Amém. Que o Eterno dos Exércitos possa nos abençoar com as suas sagradas escrituras, com as suas revelações e com a vida. Quem vive a palavra do Criador vive e tem vida abundante. Amém. Essa é a grande realidade. Somos muito felizes, estamos regozijantes, porque o Eterno dos Exércitos nos concederá nesta noite dois manais maravilhosos, que são a Paraxá Julgamentos e a Paraxá Oferta Alçada. São dois pães que o Eterno determinou que nós pudéssemos provar desses pães. É um pão da proposição maravilhoso. Esse pão, ele realmente nos traz a primeira letra do nome do Eterno, que é Yud Mispatim. Julgamentos, uma paraxá maravilhosa que, infelizmente, as nações descartaram esse pão, que é a paraxá Mispatim. Ela encontra-se em Shemot, Êxodos 21 até Êxodos 24. Uma paraxá que fala de 3 tipos de leis: leis civis, leis além da nossa compreensão, leis de códigos penais também. Essas leis nos traz a vida, ensina-nos a como nós devemos estar na sociedade, como nós se comportarmos diante da força maior do universo, como a gente deve lidar com as nossas criações. Essa é a Paraxá Mispatim, a Paraxá Julgamento, que a gente vai tratar dela hoje, de uma forma bem farmácia, bem comprimida. A gente vai comprimir essa ideia, essa filosofia, esse julgamento, e vamos entrar também na oferta alçada do Criador. Uma oferta que o Eterno trata ali em Êxodos 25 e trata de como nós devemos ser uma oferta alçada e como a gente deve adentrar no tabernáculo, Quantas pessoas que a gente conhece têm assim fomentado, falado, gente, eu preciso ir na casa do Senhor, Quantas pessoas a gente vê ouvindo isso? Mas será que essa pessoa, ela realmente, ela quer entrar ou ela já entrou na casa do Criador? Nós vamos tratar disso essa noite. Porque entrar na casa do Criador, ser uma oferta alçada, não é de qualquer maneira, E a gente vai tratar disso. Também nós vamos ter hoje o nosso maná, A gente vai ter a nossa celebração dessas duas parashotes, que é a ceia do Criador. Na verdade, o nome é Shabat, O Shabat, a recreação, que representa a aliança que nós, almas, temos com o Todo-Poderoso. Bendito sejas. Então, todas as vezes que a gente come do pão, toma-se o vinho, alegre-se com a presença do Eterno no Shabat, e a gente tem um coração aquebrantado, Um coração de carne, não de pedra. Essas 4 elementos é chamado de consagração com o Eterno, de aliança com o Eterno. Então a gente come o pão, a gente toma o vinho, a gente ouve a palavra do nosso Todo-Poderoso e a gente tem um coração aquebrantado. Isso é aliança do Eterno, Ceia não é comer pão,
uma migalha de pão e tomar 30 ml de suco de groselha. Isso não é ceia. Ceia é além disso. Ceia é você ter um coração de carne, como o próprio Eterno disse ao profeta Ezequiel, que ele daria um coração de carne àquelas pessoas que quisessem realmente retornar para o Criador. Então eu desejo a todos vocês saúde, felicidades, prosperidade, que o Eterno de Israel possa nos conceder entendimento, né, das Escrituras, e as nossas almas possam sair esta noite daqui regozijantes de que somos alimentados da palavra. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amém. Muito bem. Hoje deixa eu dar uma olhada aqui, hoje no calendário da mão esquerda de Abraão, que é o seu primeiro filho, Ismael, 8 de Shaaban, 1445 anos. O nome do mês é Shaaban, né, do primeiro filho de Abraão. Ele será servo das 12 tribos. As 12 tribos de Ismael será servo nos chamais, nos céus dos céus, das 12 tribos do filho da promessa, que é Isaac. Fique bem claro sobre isso. A mão direita de Abraão é o filho da promessa, né? É o Isaac, nós sabemos disso. Mas o filho mais velho, que é o Ismael, ele terá o seu galardão nos céus. E as 12 tribos dele vai servir na bandeja o vinho e o pão para Jacó. Tá? É um tratado do Eterno, desde Gênesis, né? Está aqui. Os rabinos fomentaram isso e a gente fala sempre dessa atitude do Eterno para com as suas e com os seus. O Eterno dos Exércitos tem promessa com as nações também. Tem, irmão Kraus? Tem. Mas as nações sinceras, com coração de carne, que possa voltar para as Escrituras. Se forem muito bem para o Alcorão, Baruch Hashem. E se forem para a Torá, Baruch Hashem também. Ambas têm o seu decreto com o Todo-Poderoso. Mas as Escrituras das nações têm pacto com o Eterno? Não, não tem. Por que, irmão Cláudio? As nações, os livros, as religiões das nações não têm pacto com o Eterno e não têm salvação. Porque não fizeram sacrifício como Abraão, como Isaac e como Jacó. Esses três homens têm aliança eterna com o Todo-Poderoso. Então, nós que somos enxertados na oliveira da Torá, nós temos essa promessa avivada. Por quê? Porque nós estamos na doutrina desses três. Se nós não estivéssemos na doutrina de Isaac, de Jacó ou de Abraão, certamente nós não teríamos salvação. Porque a linhagem do Mashiach vem de Abraão. Fique bem claro sobre isso. A linhagem dos profetas e profetisas veio da descendência de Abraão. Claro que nas nações tem pessoas fundamentais, mas a aliança que o Eterno tratou e falou face a face foi com Abraão, Isaac e Jacob. Fique bem claro sobre isso, tá bom? E também hoje são 9 de Adar, 5.784 anos. Todos os anos, nós sabemos que são recorrentes a 365 dias. Mas este ano é um ano bissexto. Quando existe um ano bissexto, em 7 anos, ocorre um terceiro mês, um 13º mês do Criador. Então teremos o Adar 1 e o Adar 2. Sempre ocorre isso. E qual é o fio da meada para que a gente entenda os meses do Eterno?
sobre a colheita no período de Abib. Quando há uma determinada colheita no mês de Abib, aí sim é tratado um novo ano, é tratado um novo período e um novo ciclo. Por isso, esse mês agora tem 29 dias, mês de fevereiro. E a festa de Purim será mês que vem, em março, e não agora essa semana, conforme a gente estava fomentando sobre isso. Tá? Então, o Eterno trabalha com o seu calendário através das plantações. A lua é a regência maior dos seus calendários, tá bom? Tempo, lugares, meses e anos. É a lua, as estrelas e o sol que trata a nossa regência de pulsação de tempos aqui na Terra. Fique bem claro, é Salmo 104, 83, Salmo 8, Gênesis e uma série de versículos bíblicos que trata que é a lua, lá do feminino do Eterno nos céus, é que rege o nosso tempo. Essa regência que a gente está hoje, de 18 de fevereiro de 2024, é uma regência voltada para o paganismo. Não é o calendário do Todo-Poderoso. É um calendário feito por cultos das pessoas italianas e dos gregos, que formou 2024 anos e colocou que hoje é o mês 2. Mas para o Eterno é o mês 12 agora, não o mês 2. Fique bem claro sobre isso. Mês 2, para nós, será na metade de abril para março, para maio. Fique bem claro sobre isso. Muito bem, nós vamos tratar de uma forma condicionada Parashá Mishpatim, que é a Parashá de julgamentos, e a Parashá Terumá também. A gente vai fazer de uma forma bem simples e comprimida, porque são pães imensos para a gente degustar, né? Então a gente vai reduzir por causa da hora e o tempo. Nós vamos falar de 2 paraxás de 2 dias passados e de 2 dias de ontem e hoje. Porque semana passada a gente não pôde fazer por causa da energia das nações, né? A gente evitou de cultuar o Eterno com conflitos, né? Quando há guerras e conflitos, nós evitamos de cultuar o Eterno. Isso é em Israel, em qualquer lugar do mundo. Né? Para se cultuar o Eterno, você tem que estar em paz, né, irmão Val? Se não tiver paz, você não pode cultuar o Criador. Não tem como. Né? Então, houve um momento de guerra, um momento de conflito semana passada, a gente sabe disso. Por isso, a gente ficou nos nossos lares e evitamos de cultuar o Eterno. Tá? Hoje a gente vai cultuar 2 pães. Vamos comer o pão do julgamento e vamos comer o pão da oferta alçada. Tá bom? A irmã Tânia está sem a Bíblia, mas fique na Shalom. O Eterno vai instruir a irmã na melhor da hipótese. Muito bem. Eu quero que todos abram a sua Bíblia em Êxodo 21, tá bom? A gente vai estar falando dessa Parashá Julgamentos. Shemot 21. Essa lei, ela tem várias leis aqui dentro da servidão, tá? Eu vou ser rápido, vou falar e no final de todas as paraxás a gente vai fazer, a gente vai se alimentar do pão. Shemot 21, que diz assim: estas são as leis que lhes darás. Versículo 2. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano, estará livre novamente, sem nada pagar. Passuque 3. Se entrou só, sairá só.
Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Pasuk Dalet 4. Mas se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Pasuk 5. Porém, se o servo disser, gosto do meu amo, da minha mulher, dos meus filhos e das minhas filhas, não quero sair livre. Pasuk Vav 6. Então seu amo o levará aos juízes e o fará chegar a uma porta ou a um poste. O seu senhor furará a sua orelha com uma sovela, e o servo será o seu para sempre. Pasuk 7. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não sairá nas mesmas condições dos escravos. 8. Se ela desagradar seu amo e ele não a quiser para a mulher, permitirá que a resgatem, não poderá vendê-la para um povo estrangeiro, pois será deslealdade para com ela. Pasuk 9. Mas se ela casar com seu filho, será tratada como se fosse uma filha. Número 10. E se ele der ao filho uma outra mulher, de nada se privará a primeira, em relação à alimentação, vestuário e direitos conjugais. Pasuk 11. Se ele não cumprir essas três coisas, ela poderá ir embora sem resgate e sem pagar nada. Essa é a primeira parcial das leis referentes às leis civis. Muito bem. As nações hoje, elas têm leis como nós hebreus e hebreias temos? Sim, mas como são as leis das nações? Elas são parecidas com as nossas? Até que são. E qual é o efeito que as leis das nações têm sobre eles? É vigente? As leis das nações é vigente sobre elas? Sobre ela? Ou seja, eles aplicam e vivem o que aplicam? Não, realmente não. E nós? Nós seguimos essas leis de Código Civil que o Eterno determinou aqui? Nós hebreias e hebreus, nossas almas? Sigamos. Por quê? Porque na medida que nós vamos aprendendo os mandamentos, a gente vai aprimorando essas leis civis na nossa consciência. Leis civis, ou seja, leis do Eterno, elas são vigentes em nossa vida quando a gente pratica os mandamentos. Baruch Hashem? Baruch Hashem. E quando isso ocorre, a gente entra na consciência do Eterno dos Exércitos. Sem mandamento não existe salvação, né? Não existe salvação. Porque se eu chegar aqui todo sujo, sem tomar banho, cheirando a cachaça, sujos mundos, cheirando a todo mal, como um porco, né? Devendo a gregos e troianos, além do Rua do Eterno, do Espírito, se afastar de mim, a congregação também, espiritualmente e fisicamente, não vai me ler eu como ser humano. Para essa função aqui, não. Automaticamente eu já sou expulso. Não só os olhos carnais, mas como espirituais de toda a congregação. Não só dessa daqui, até mesmo das vizinhanças também. Então, leis é isso. Leis é uma consciência que está aqui dentro e aqui, que eu devo aplicar na medida que eu vou aprendendo ela. E assim eu me torno ao 8º dia e certamente o Eterno vai me colocar no livro da salvação. Baruch Hashem. Amém. Então, aqui é leis de códigos civis. 6 anos a gente trabalha. A gente dá o nosso dever, a parte de servidão. Mas no 7º a gente estará fora dessa consciência. Ou seja, no 7º dia, que é o Shabat, na festa do Eterno, todas as festas é um Shabat, fique bem claro. E todas essas festas a gente elimina esse servo
esta serva hebreia dos serviços seculares e entra no serviço sacerdotal, que é de adoração, de louvor, de entendimento e de amor ao Eterno. Então, esse passo aqui, 2, se comprares um hebreu escravo. No 7º ano estará livre novamente, sem nada a pagar. Então, esse conceito da lei civis é a gente entender que eu tenho 6 dias para eu ser codependente ou trabalhar na labuta, né, de algo. Mas o 7º tempo é dado ao Criador e não a serviços maritais ou serviços seculares. Irmão Cláudio, qual é o serviço que se faz no Shabat? São vários. Apesar de não poder fazer trabalho algum, mas alguns são permitidos, que é um serviço do próprio Shabat. Dançar pode? Pode. Louvar pode? Pode. Ler pode? Pode. Pode cantar? Pode. Pode almoçar e jantar? Pode. Pode comer e beber? Pode. Então, são serviços que pode ser feito no Shabat. Viajar para São Paulo? Pode? Não pode. Pode cozinhar, acender fogo lá e botar o feijão com carne seca dentro? Não pode. Pode pegar o ônibus e ir para a lagoa? Também não pode. Então, no Shabat, vários serviços seculares que o Eterno proíbe. Irmão Cláudio, o que acontece com a alma e a pessoa que trabalharam no sábado? O que acontece de ruim com essa pessoa? Vai sangrar a alma. É um corte espiritual que vai ser derramado a vida daquela alma fora, de acordo com o preceito que essa pessoa transgrediu. E vai vazar esse sangue espiritual porque ela feriu a majestade do Eterno. Então ela está se automutilando quando ela descumpre esse mandamento do Shabat, como esse do número 2. Amém? Amém. Muito bem. Aqui também está falando da questão das suas criações. Que as criações é dado para o seu servo, para o seu amo. E se, porventura, a pessoa não quiser que essa parte de criação seja dada ao amo ou ao seu senhor, essa pessoa vai junto estar com o seu senhor. O que é isso? Na forma literal, a gente compreende que é um senhor da fazenda, né? Ou é algo assim mecanicamente físico. Mas os escribas colocaram dessa forma, no caso quem botou foi o próprio Moisés, quer dizer que todo serviço que a gente faz, ele tem o seu retorno, o seu feedback. O serviço feminino, né, sua filha, ou o masculino, filho. E com isso, vai retornar a matriz, que é o seu senhor ou amo. E se você quiser aderir esse serviço para si, você terá que ter esse feedback ao seu amo ou ao seu senhor. Então foi por isso que Moshe colocou o versículo 4, tá? E também aqui ao Passuque 5 sobre essa razão das leis civis. Então, leis civis é um tratamento que nós temos da nossa alma para com o Eterno. E quem ganha com isso? É o Eterno? Sim. Mas quem é o mais beneficiada disso? A nossa própria alma. Quando a gente obedece o Eterno, a nossa própria alma recebe o bem que nós plantamos. É isso que o Eterno está tratando. Para o Rogério? Muito bem. O Passuque 6. Então o seu amo levará os juízes, fará chegar a uma porta ou a um poste. O seu senhor furará a sua orelha com uma sovela. O servo será seu Leolam Vaed para sempre. Então aqui está falando de uma sovela que vai furar a orelha para marcar que a partir daquela situação a criação que ele deu ao Eterno e a ele mesmo vai ser para o Eterno. Significa que o ouvir
da instrução do Eterno, um entendimento que você aplicou, como aconteceu comigo e com todos aqui, fará com que nós estaremos nessa frequência de evolução espiritual para sempre. Nós não vamos estar lá na praia agora vendo as luzes dançar na lagoa, né? Nós não vamos estar atrás do trio elétrico de micareta lá no Cavaleiro. A gente vai estar ouvindo a voz do Eterno na casa do Eterno para sempre. Amém? Amém. Sim? Versículo 7. Se um homem vender sua filha como escrava e ela não sair nas mesmas condições do escravo, se ela desagradar o seu amo e ela não o quiser para a mulher, permitirá que a resgate, não poderá vendê-la para um povo estrangeiro, para ser deslealmente para com ela. O lado feminino nosso, quando é dado ao Eterno, essa filha que a gente dá para o Eterno, que é a minha palavra, eu tratei lá, né? É a nossa filha espiritual e palavra. Então, essa menina que eu estou doando para o Eterno, se aonde eu dei a pessoa não quiser assim receber, Yeshua falou lá na frente, né? Lá na Brit Hadashah ele disse: bata os pés para que todo mundo veja e saia. Porque o seu lado feminino ninguém quis aceitar, não é verdade? Você foi lá com amor, com carinho, lavou, passou, costurou, cozinhou, deixou o banheiro um brinco, passou, engomou. Gente, a casa tá um espetáculo. Aí a dona chega, ou o marido dela, ou até o seu marido, menino, já fizeram isso com a Tânia, não fui eu. Fizeram assim com a Tânia, em 2005, ó. Tinha acabado de faxinar. Mas aqui tá com poeira. Nada que você faz tá bom. Nada. Sempre tem um ingrato que vai fazer isso. Tânia ouviu, eu estava aqui, ela mais ou menos aqui no quadro, e tinha falado, ó, acabei a faxina, recebeu R$130. Aí o dono foi com a noiva e fez assim, ó. Ó, não tá bom não. Tá cheio de poeira aqui. Então, se a pessoa, aqui está dizendo no 7, se a pessoa não quer a sua filha, ele disse que não poderá vendê-la para outro estrangeiro, ou seja, falar dela, ou falar mal, ou querer exponenciar o que foi feito ali. Para o povo depois será deslealmente para com ela. Então, você retém ela e não faz mais negócio ali, porque ali a sua filha não foi benquista. Entendido? Amém? Amém. Versículo 8. Se ela desagradar seu amo, tá. 9. Mas se ela casar com seu filho, será tratado como se fosse uma filha. Então, se houver equidade entre o lado feminino e o lado masculino das suas ações, então haverá equidade. E aí ambos vão aceitar essa filiação e essas criações do seu Código Civil. Passo que 10. E se ele der ao filho uma outra mulher, de nada se privará a primeira, em relação à alimentação, vestuário, direito conjugais. As religiões não conseguem compreender o Passuque 10 de Êxodo 21. Êxodo 21, versículo 10. As religiões fazem vista grossa, tem um preconceito forte com esse versículo e descarta ele porque não tem entendimento. A gente entende isso como uma forma normal, porque quando a pessoa não entende, se ela for humilde, ela vai procurar saber o que é aquilo. E se ela for petulante, ela vai criticar aquilo e vai até falar mal. Não é verdade, irmão Valdo? Não conhece irmão Valdo, aí vai falar mal de irmão Valdo. Mas se você for humilde, vai falar, não, pera aí, eu não sei, eu não ouvi nada de irmão Valdo, pera aí que eu vou lá, eu vou sondar primeiro, depois, gente,
Depois eu falo com vocês quem irmão Valdo é, né? Porque as pessoas são assim. Então, o que que acontece? Nós sabemos que Jacó tinha mais de uma esposa. Nós sabemos que Abraão tinha mais de uma esposa. Nós sabemos que Davi tinha mais de 9 esposas. Nós sabemos que a maioria dos profetas de Israel, as nações, tem mais de uma esposa. Por que que acontecia isso? Vocês têm a ideia por que que todos os profetas, quase todos, sacerdócios daquele período, havia mais de 2 esposas? E aqui o versículo 10 fala que se essa menina se casar, ela terá o mesmo direito, né? Se ele casar com outra, terá o mesmo direito conjugal, né? Vai ter que dar atenção uma do mesmo jeito da outra, alimentação e vestes. Por que que o 10 está falando disso? Que nas nações ele não tem entendimento. Porque no templo do Criador existe o Beit HaMikdash, que é o templo que a gente conhece nas histórias, né? Aquele templo lá. E o sacerdócio, ele tem a sua consagração contínua com o Eterno. Tá? E nós sabemos que a natureza feminina, ela tem 22 dias de período fértil. Nós sabemos disso. O homem tem 18. E a mulher parece que tem 22 períodos de manifestação fértil. Sendo que 18 é fértil, 19, 20, 21, 22 e 4 é neutro. E os outros são impuros, né? São 7 dias impuros, nós sabemos disso. As que estão no período de Nidá. Nidá é período de impureza. O sacerdote, tá? O sacerdote ele não pode ter nenhum tipo de mácula na sua intimidade para entrar aqui no Beit HaMikdash. Eu estou dentro do Beit HaMikdash. Se eu não estiver andando direito, certamente eu vou morrer. Se eu estiver aqui bancando santo e com mentira lá na rua, certamente eu vou morrer, porque eu estou dentro do Beit HaMikdash. Eu estou lidando com a maior força do universo, aqui dentro. Aqui é o lugar mais perigoso da Terra, você botar a mão na Bíblia. É o lugar mais perigoso do mundo. E se você estiver sujo na safadeza, vai sobrar para você. Então o que acontece? O sacerdote não pode ter mácula nos 30 dias. Como as mulheres só tinham 22 dias de atenção com ele teria que ter uma outra quando a outra tivesse em estado de menstruação. Por isso que eles tinham 2 ou 3 mulheres. Mas as nações não explicam isso porque não tem entendimento. Não perguntou o rabino de Israel, nunca foi lá. Então, quando a pessoa não tem entendimento, ela critica. Se um sacerdote estiver com uma gota só de mácula nele, se ele entrar no Beit HaMikdash, ele vai morrer. O sacerdote não pode entrar no Shabat com uma gota de mácula nele. Ele não pode. Não pode ter. Se ele entrar com desejos sexuais para pregar ou no Beit HaMikdash, ele vai morrer. Não pode. Entendeu? Não pode. E por isso que eles tinham, Jacó, todos tinham 2 ou 3. Era por conta do sistema da mácula, que está lá em Levítico 13, 14, 15, que no início de abril que a gente vai estar nessa paraxá. E as nações não têm isso. Mas se vocês observarem, estão mortos. Porque entra no Beit HaMikdash de qualquer maneira. E não pode nem no Shabat, que é sagradíssimo, e nem para fazer serviço do Eterno.
Então, quando a esposa dele estava menstruada, ele teria outra mulher. Por isso que eles tinham duas, três. E não é antibíblico, está na Bíblia. Até que prove ao contrário, é o que está, contra fatos não há argumento. Então, por isso que os correntes teriam duas. O rabino de Israel trocou e ele não aboliu essa lei, mas ele fomentou a lei de que o homem só pode ter uma esposa. Mas o fato é que, no momento, se ele estiver nessa situação, ele não pode fazer o serviço de corrente, de sacerdote. Fique bem claro sobre isso. Se ele fizer o serviço de sacerdote com vontades sexuais ou com mácula dentro, ele vai morrer. Porque Adonai não aceita um outro ser a não ser ele no Beit HaMikdash, aqui dentro do púlpito. É uma afronta para o Todo-Poderoso. E todo sacerdote tinha uma corda amarrada para ele entrar no Beit HaMikdash uma vez no ano. Os sacerdotes ficavam segurando lá. Se ele entrasse, acendesse o incenso, orasse o Eterno e saísse, amém, dava certo. Se ele caísse morto lá dentro, eles não podiam entrar, então arrastava o corpo pela corda. Então, por isso que todo sacerdócio tem a corda na cintura. Era por conta dessa situação aqui do versículo 10. E aqui na lei está dizendo, se ele der ao filho uma outra mulher, de nada se privará a primeira. Em relação à alimentação, vai ter que bancar aquela família que ele tem, vai bancar o vestuário também, e os direitos conjugais, ele vai ter que dar conta de uma e da outra também. Então, esse é o conceito das leis civis que o Eterno determinou, não só naquela época, como nos tempos atuais. Porque as nações ignoram esse versículo. Mas uma grande maioria dos homens tem duas famílias, como o irmão Walter sabe disso, né? A maioria aí tem 2, 3, 4 famílias. Tem família em Rio das Ostras, família em Campo, família em Macaé, né? E o mesmo direito que, se ele arrumou, ele vai ter que dar para ela de Rio das Ostras e para de Campos. Em todos os sentidos. Porque se ele tratou, agora ele vai ter que cumprir. Então, isso é uma lei que é vigente até os dias atuais, mas a maioria das pessoas não cumpre. Entendido? E aí morre, como vários homens morreram, né? E o de mamãe também, né? Já morreu, o outro não sei se está vivo, e morre porque não tratou. Você mexeu com ela, agora você vai cumprir até o fim. Se você não cumprir, você vai morrer, cara. Simples. Entendeu? Vai morrer, então. Não é a palavra do homem. É a palavra do Criador, tá bom? Versículo 11. E se ele não cumprir essas três coisas, ela poderá ir embora sem resgate, sem pagar nada. E ela vai estar livre. Olha aí. Ela vai estar livre da vida inteirinha, livre e livre e livre, porque ela não vai receber nenhum tipo de cobrança da Torá, porque ela foi a vítima. Fique bem claro sobre isso. Vou repetir para o povo entender, hein? Versículo 11. Se ele não cumprir essas três coisas, ela poderá ir embora, sem resgate e sem pagar nada. Ela não tem que pagar pelo casamento ou por aquilo que houve ali. Ela está livre, isenta da responsabilidade fiscal do sistema que ela teve ali com um homem ou com alguma coisa. Baruch Hashem. Agora nós vamos falar um pouco da questão do processo aqui da questão da violência, né? A gente tem visto isso muito aqui também.
O homem que ferir a outro mortalmente será condenado à morte. A gente sabe disso, não preciso comentar. Porém, se não lhe armou ciladas, mas o Eterno lhe permitiu que caísse essa em suas mãos, então se designarei em lugar onde ele possa se refugiar. No caso, presídios e manicômios e etc. Mas se alguém por maldade usar de traição para matar o próximo, poderá até tirá-lo do meu altar, para que ele morra. Bom, isso aí a gente sabe que nós não temos ciência para mover a vida de ninguém. A própria pessoa se condena. Irmão Anísio sabe disso. A própria pessoa se condena. Ela mesma vai ser removida do altar. Porque através das minhas ações é que a gente vai estar ou não. Né? E esse caráter aqui de que se eu ferir alguém, que o Eterno nos livre disso, certamente morrerá, é vida por vida. Eu não tenho direito de tirar a respiração de ninguém, porque ele lutou no ventre da mãe dele para ele estar aqui na terra. Assim eu também. Então, se eu, que o Eterno nos livre disso, tirar a vida de uma pessoa, o Eterno vai me prover essa ciência sobre mim. O Eterno me livre disso. Eu posso até estar andando na rua, mas eu vou estar morto, eu não tenho acesso a comprar nada, a vender nada, eu vou estar doente, inútil, sem poder fazer nada, né, Val? Sempre mal, com uma pilha de remédio dessa altura, dependendo dos olhos, comendo lixo. E eu não quero isso para mim. Então, esse caráter ocorre quando a pessoa ela quer privar a sua criação. As nações têm feito isso conosco? Sim. Na alimentação, que foi alertada 21 dias atrás aqui, né? A alimentação nossa está sendo envenenada, água, leite, comida, tudo. E os grandes querem que a gente seja aniquilados, porque eles veem a gente como nada. Só a família dele da Europa é que pode viver, mas a família do povo aqui não pode viver. Mas o Eterno disse que quem privar da vida, certamente a condenação dessa pessoa é de morte. Muito bem. Aquele que se apoderar violentamente de uma pessoa para vendê-la, ou for achado na sua mão, como o Hamas, né, será morto. Eles estão sendo mortos. Né? E ninguém tem o direito de privar a vida de ninguém, gente. Todos nós temos o direito de proclamar a vida. Comprar, vender, alugar, pintar de cinza, branco, a rosa, né? Comprar as coisas. É um direito da sua criação que Adonai te concedeu. Né? Mas muitos egoístas não querem isso. Muito bem, deixa eu ver aqui. O versículo 23 diz: mas se houver danos graves, dará vida por vida. 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. O Eterno sempre trabalha com justiça. O Eterno não trabalha visando um lado e o outro descampado. Não, o Eterno trabalha com justiça e a justiça está sendo feita sobre as nações. Ninguém tem o direito de impedir de nós cultuarmos ao Criador. Estamos aqui cultuando o Todo-Poderoso, bendito sejas, se alimentando do pão e ouvindo boas novas. É um direito nosso. Se as nações não querem, amém. Mas eles não podem privar a gente, ou seja, evitar que a gente louve o Criador. Porque se eles fizerem isso, o Eterno vai dar vida por vida também. Olho por olho, queimadura por queimadura, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Muito bem. Aí aqui tem essas leis, né? E temos agora a questão das leis religiosas, né?
O Eterno diz aqui, no 18, versículo capítulo 22, não deixarás viver a feiticeira. Aquele que tiver relações com animais morrerá. Eu morei numa cidade da Baixada Fluminense que as pessoas tinham essa mania de fazer relações com animais lá, Belfor Roxo e Caxias. Lá tem muito disso. É impressionante, mas tem. Duque de Caxias e Belfor Roxo. E eu sei que eu vi isso lá. Eu fui para lá em 83, eu vi isso lá em 84 e 85. Vi muito, na praça ali, um cavalo e tal. Eu vi isso lá. E o Eterno, ele evita isso. Ele não aceita. Se o Eterno fizer isto, também eu trabalhei em São Fidélis, lembrei. São Fidélis também eu vi isso. Eu trabalhei em 2005 em São Fidélis, lá no Montese, lá na escola. E lá tem muito disso também. Em São Fidélis, na Ipuca não. No Parque Tinola tem bastante isso também lá. Eu vi isso lá. Então o que acontece? O Eterno não tem pacto com essa alma mais. Segundo Jobinos, é um carete. O Eterno corta essa alma do mundo vindouro, porque não tem condições nenhuma da pessoa ter relação com o animal. Isso não existe, está fora de realidade. E ele pede aqui no 18 que a feiticeira não deixará viver. Quem é a feiticeira? Feiticeira é a Babilônia. O Eterno não quer que a Babilônia reina dentro de nós. Sabe? Babilônia é o quê? É tudo aquilo que brilha muito, muito paetê, né? Muita coisa estranha, né? Nas redes sociais, Globo e tal, Big Brother, né? Essas coisas todas têm que sair da nossa casa. A gente não pode ter a feiticeira, ter face a face com ela. Porque ela enfeitiça a gente, né? É um lado feminino terrível da Babilônia que amarra a gente e daqui a pouco você está mais de 2 horas ali intertido naquilo. Não vai te trazer luz nenhuma, vai te trazer até aborrecimento. Então a feiticeira não deixará viver. Saia de perto de pessoas que têm relação com animais. Eu vi isso em São Fidélis, uma mulher lá. Em Caxias eu vi homens. É terrível. Em Rocha Leão eu vi também, lembrei. E não tem condições, não dá. Não tem como. Muito bem. Ele falou também no 21 para a gente não maltratar o estrangeiro, nem oprimir os forasteiros, porque foste no Egito, né? Qualquer pessoa que não tem entendimento da Bíblia, nós não podemos oprimir. Nós não temos esse direito. Se chegou aqui, você, boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Fique à vontade, senta aí. Quer tomar uma água, um café? Tá? Pode sentar, fica à vontade. A gente não pode oprimir, fazer piada, zombaria, porque eu já fui em lugares que eu sentava e, em vez de tratar você bem, jogava piada, fazia risadaria, zombaria. Essa rua aqui, lá no final, se você olhar para ela, você vai ver uma coisa estranha. Essa é a palavra que eu posso dizer. Eu cheguei lá com uma pasta igual essa aqui, ó, que minha irmã Eunice arrumou para mim. Cheguei do Polivalente, cansado, já era 20 para as 7, botei a pasta, joelhei, olhei, botei a pasta embaixo da cadeira e estava cheio de prova das crianças que têm síndrome de Down, problema mental. Eu era responsável pelas crianças com problema de cabeça lá no Posto do Sol, de 1 da tarde às 5. Se eu fosse em casa tomar banho, não dava tempo. Eu vi uma visão de bode bonito, preto, com os olhos verdes. Lindo bode, rindo para mim, e era para a pastora ali. Então eu vim avisar ela, para ela sair fora do ministério, porque era um bode preto. Aí cheguei lá, conversei com ela, fiquei lá esperando ela, e em vez da igreja me atender bem, o cara pegou o microfone e começou a falar: tem crente que vem para cá com CDs,
para poder vender, achando que isso aqui é comércio. Então, nem conhece o problema, já está julgando. Eu fui lá salvar o ministério para a pastora dele. O cara estava me afrontando sem saber. Era prova das crianças com problema de cabeça. Eu não sou cantor de CD. Então as pessoas têm essa mania de julgar você sem saber quem é você. Isso acontece muito. Né? Acontece muito. Naquele puleiro de galinha ali, eu não entro mais. Não entro mais naquilo. Por isso que eu tomei nojo disso. Essa bagunça aí. Então, o que acontece? O Eterno dos Exércitos, ele diz que a gente não pode oprimir. Me oprimiram ali. Eu fui lá para ajudar e ainda saí mal. Não aguentei, peguei a bolsa, nem esperei a palavra começar e fui embora para casa. Já estava com fome, sede, dor de cabeça. Ia dar 8 horas da noite, peguei o ônibus ali e fui embora para a Leira. Então a gente tem que saber lidar com as coisas e não oprimir, porque a gente já foi do Egito também. Isso que o Eterno está tratando aqui. Né? E ele falou que viúva e órfão também não podemos afligir. Né? Mamãe é viúva, não pode afligir uma mulher dessa. É um absurdo, né? Você fazer zombaria com uma mulher que mora sozinha, a mamãe mora sozinha. Zombaria com uma mulher de 83 anos, deboche, né? Ela já sofre o sofrimento da solidão. Você ainda vai oprimir e zombar da pessoa? Pô, não dá, não tem como, né? Tem gente que pode fazer isso. Tem. Então, o Eterno pede para nós não fizermos isso que ele disse, que a minha ira se acenderá, e eu vos matarei as espadas. Vossas mulheres ficarão viúvas, seus filhos órfãos. O Eterno vai entrar com providência, que ele não suporta esse abuso. Né? O Eterno não suporta isso. Bom, e também eu quero estar falando um pouco da Ruquim. Ruquim são mandamentos do Criador que fala aqui das festas, do ano de descanso, falso testemunho, né? O Ruquim é um mandamento além da nossa inteligência. E a maioria das nações não querem entender o mandamento de Ruquim. Quais são, irmão Kraus? Linho, veste de 2 linhas. Eu estou com 2. Estou de calça jeans, uma, e estou de terbrim, acho que é Oxford terbrim, 2. Então, eu estou dentro do mandamento, tá ótimo. Eu não vou passar pena aqui, tá ótimo. Outro, guardar o sábado. As nações, eu guardar sábado, mas o que eu vou fazer no sábado? Vou ficar olhando para as paredes? Não. Então é um mandamento Ruquim, que está além da inteligência humana. Outro, se a pessoa, vamos dizer que perdeu algo, né? Perdeu algo e aí achou ali a sua obrigação é ir no Ministério Público, falar, olha, eu aqui na rádio, eu estava andando no bairro tal, achei essa carteira aqui com R$200, documento de fulano. Então, eu teria como até ter para mim, mas eu fui lá e entreguei a rádio. Então, o mandamento Ruquim é além da inteligência humana, que vai ser benefício para mim e para todos que estão ao meu redor também. Isso é um mandamento Ruquim. Eu vou passar agora para Parashá Terumá, Êxodo 25, vou falar um pouquinho e depois a gente comprime. Êxodo 25, Parashá Terumá. Disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos dos hebreus que me tragam oferta. Receberei de todo homem cujo coração para isso fizer de boa vontade. Recebereis deles as seguintes ofertas: ouro, prata, bronze, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho,
couro fino, madeira de acácia, azeite para a luz, aromas para o óleo de unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras, para guarnecer a estola sacerdotal para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Farei o santuário de acordo com tudo que eu te mostrar, um modelo do tabernáculo para modelo dos móveis. Muito bem. Oferta terumá. Terumá é uma oferta alçada. É uma oferta que a gente dá por amor ao Criador. Em nenhum momento o Eterno obriga a gente de adorá-lo. Essa é a oferta terumá. Essa paraxá tem um valor numérico de mundo vindouro. E ela é riquíssima, tá? A gente vai tratar dela aqui de uma forma bem especial. Ela fala de mesa, da arca, fala do propiciatório, do candelabro e do tabernáculo. A forma da gente formar o candelabro, né? A luz da nossa vida e também o tabernáculo. Então, essa oferta alçada é quando a gente se entrega para o Eterno. Para o Hashem? Para o Hashem. Quando a gente entrega-se para o Eterno, a gente faz e é uma oferta alçada, uma oferta memorativa, uma oferta dada, uma oferta que a gente assim dá de forma espontânea, porque a gente quer doar, a gente quer se dar. Como aqui, eu amo falar de Bíblia, amo mesmo, e de Torá. Desde 2000 anos eu tomei um gosto, é ótimo. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo falando de Bíblia. É muito bom. Então, é uma oferta alçada, uma oferta que a gente deve ser trazido. Azeite, óleo, aí tem todas as especiarias. Por que o sacerdote, lá daquele período, tinha ouro, pedras de prata, bronze, tinha uma pedraria no peitoral? Por que havia isso, irmão Valdo? O senhor sabe explicar para nós? Por que o sacerdote tinha um peitoral com ouro, pedras ônix, jaspe, prata, né? No peitoral dele ali? Além do turbante, além da túnica, tinha esse peitoral com 12 pedras aqui, quadradinho. Por que isso? Vocês sabem por quê? Por qual motivo que o Eterno determinou que o sacerdote teria essas pedras no peito? Vai pensando aí que eu vou tomar água. Quero agradecer ao Eterno que, através das orações aqui, eu tenho melhorado bastante, né? Numa alergia que eu tive no início do mês passado. Eu já estou há 6 dias bom. Melhorei bastante. Uma alergia terrível, né? São setas malignas, porque você enfrenta, né, o demônio de frente, então você recebe muita coisa. Mas eu estou bem melhor e amanheci muito bem hoje. Estou bem. Muito bem. Nós sabemos que nós somos uma energia dentro do corpo. E a gente é um cálice que a gente absorve tudo ao nosso redor. Tudo de bom, tudo de mal. Então, quando a gente tem a ciência de Bíblia, a gente fica pronta, a gente fica ressaltada, a gente consegue evitar muitas coisas. E o sacerdote, naquele período, tinha as pedras, porque as pedras recebiam as energias negativas de todas as pessoas que estavam na congregação. As pedras, vai tudo para pedra, o ouro para pedra, para o jaspe, sabe? O opala, o ônix, iria tudo para as pedras. Então, por isso que o Eterno mandou fazer essa parte do éfode, né? Pendurado das pedras no éfode, para a energia do mal que estava sobre as pessoas e toda aquela energia entrasse nas pedras e não matasse ou deixasse doente o sacerdote.
Entendido? Hoje, o sacerdote está uma loucura das nações. Quem enfrentar demônio, sem a cabeça coberta, sem jejum, de qualquer maneira, com o peito aberto assim, ó, sabendo que ele tem mulher atrás dele, criança, trabalho, aí depois a vida vira, ó, um auê, mas uma situação terrível, porque ele não está calçado espiritualmente, já não tem o éfode, para começar. Ainda vai enfrentar uma falange de demônios todo errado fora da Bíblia. Então, por isso que você está vendo essa situação terrível aí. Então, hoje, o Eterno proibiu, tá? Depois que terminou o segundo templo, e Yeshua foi embora, não podemos colocar o éfode. Só Yeshua, quando retornar, que ele é o sumo sacerdote, é que porá o éfode. O homem que tentar pegar, lá em Teófilo Otoni, lá tem bastante pedra, e empanhar lá, comprar para fazer éfode e botar no peito, se você fizer isso, você morre. Porque você não foi levantado pelo sacerdote de Israel. E Israel, nós sabemos que não tem sacerdote. Tem pessoas de nomes. Eu sou uma pessoa que eu tenho nome. Né? Na parte sacerdotal, eu sou um parush. Mas eu não sou levantado por ninguém. Yeshua não me levantou. Quando ele estiver aqui, ele aparecer aqui, aí ele vai dizer, ó, fulano é isso aqui, você é isso aqui. Aí pode fazer o éfode. Ok. Mas eu não tenho autoridade para me fazer éfode. Se eu fizer, é desobediência ao Todo-Poderoso. Então, ele disse que as orações dos homens e das mulheres são como touros, que serão ouvidas. Então, através das nossas tefilás, das nossas orações, a gente consegue limpar a atmosfera e seguir adiante. Mas como sacerdote, nós não podemos usar o éfode. Aqui no 25, o Eterno pede para a gente ter o azeite, né? Ter a estola sacerdotal, a pedra ônix, o óleo da unção, o incenso aromático. Nós não podemos colocar incenso aromático aqui. Eu não posso fazer isso. Porque eu não sou levantado por Yeshua. Só se ele vir ao vivo aqui. Eu não posso fazer isso. Se eu comprar incenso lá em Israel, porque esse incenso aqui é de macumba. Esse você não pode botar dentro da sua casa. Esse incenso que vende aí, ele é consagrado a deuses e é de espiritualidade de macumba. Não serve para botar aqui dentro. Nem na sua casa. Se você botar, você está em desobediência ao Eterno. Não pode botar. O incenso válido é de Israel. Aí você tem que ir lá em Copacabana, na loja, pedir. Olha, eu queria um incenso, tal, na latinha. Vende em Israel? Vende. Para botar no meu quarto, na sala e tal. Mas é como flora, para mosquito, né? Espantar mosca, com cheirinho agradável, pode. Agora, com intuito sacerdotal, não pode. Só quando Yeshua retornar para a terra é que ele vai dar ordem para a gente fazer isso. No momento, nós não podemos fazer isso. E essas pedras de texugo, bronze, carmesim, linho fino, pedra de cabra, para nós formarmos o nosso tabernáculo, é um caráter memorativo hoje. A nossa fé hoje, na parte física, é memorativa. A parte memorial é o que eu estou fazendo. Eu botei a roupa sacerdotal, fiz, vou fazer muito mais, que eu amo andar assim, eu me sinto valorizado, eu acho bonito. Mas é memorativa. Ela não tem efeito espiritual porque Yeshua não está aqui. Ele só está na forma memorativa e espiritual de consideração que a gente tem a ele e ao Eterno. Mas na forma física nós não podemos, porque se a gente fizer,
o Eterno vai trazer processos terríveis contra nós. Amém? Amém. Isso é um tratado do povo de Israel, todos os rabinos sabem disso, e eu acompanho a linha de raciocínio do povo hebreu. Eu não acompanho pastor, monge, feiticeiro, ou dono da Globo, ou alguém que tem um Hilux, ou que tem carro, ou que tem uma padaria. Né? Eu não acompanho a opinião desse povo. Eu acompanho a opinião do Espírito Santo, das Escrituras, e do Rabino Geral de Israel, que ele também não faz, porque ele não quer sofrer açoites. Ele avisa, olha, é assim, assado, não faça. Se você fizer, você está em desobediência. Amém? Amém. Muito bem. Aqui a gente fala da arca, aqui a gente fala do propiciatório, vou falar de forma exponencial, da mesa também. Mesa. Nós sabemos que a mesa tem 4 ângulos de 90 graus. Então, essa mesa, ela trata da jurisdição nossa, parte jurídica, espiritual e física nossa. Na nossa mesa, a gente toma um café, na nossa mesa, a gente faz a oração da manhã, a gente almoça, oração da tarde, oração da noite, a gente faz cálculos para pagar luz, água, para dar um macê, que é o dízimo, para, enfim, acertar as contas com as filhas, filhos, netos, ensina a nossa filha, chama a atenção do marido, e afins. Então, a mesa é o primeiro altar do povo hebreu. Qual é o primeiro altar do povo hebreu, o irmão Cláudio? A mesa. Então, a mesa é o seu primeiro altar. Qual é o segundo altar do povo hebreu? A cama. A nossa cama, a gente fica lá 12 horas da nossa vida, né? Na nossa cama. A gente fica 12 horas em pé, trabalhando e afazeres, e a gente fica entre 8 a 12 horas na nossa cama. Então, a cama nossa sagrada, ninguém além de você pode sentar ou ficar nela, porque ali está toda a sua manifestação divina, na cama. E no seu quarto. O quarto é sagrado, não pode entrar estranho, nem ninguém, só você. E se você for casado, só você e o seu casal. Tá? Ninguém pode entrar ali, porque ali é o lado do Santo dos Santos. Ali está a sua intimidade, ali é você, o Eterno e o seu cônjuge. Ali não pode entrar ninguém. Então, a mesa é esse caráter, o propiciatório é o caráter da cama e o candelabro é os 7 dias da nossa vida. Domingo eu tenho que acender a primeira lamparina, que é as orações. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E hoje, o Shabat, que foi ontem, né? A gente também acende. Então, o candelabro nosso tem 7 lâmpadas. Se você não acender a lâmpada durante um dia da semana, ele não vai estar aceso as 7 lâmpadas espirituais. Fique bem claro sobre isso. Então, o povo do Eterno, ele trabalha dentro da Escritura. Ele não trabalha no seu ego, mas trabalha dentro da Escritura. Salvaguarda quando está doente, quando, igual, por exemplo, aconteceu com a irmã Maria, que uma mudança e é um cansaço tremendo para arrumar tudo, né? Salvo se você tiver com uma dor de cabeça terrível, uma série de coisas, ou não comeu, ou comeu uma coisa que te deu dor de cabeça. Mas fora isso, é necessário nós orarmos todos os dias, à noite, de dia, de tarde. Evite de relações com o mundo. Um jornal nacional, para você saber o que está acontecendo, um jornal do SBT, um Globo, uma Record para assistir, para você ver o que está acontecendo, tudo bem. É necessário a gente ver, né? Está acontecendo pelo menos aqui na nossa cidade, no Brasil. Mas as outras coisas, evitem, porque você vai acender um candelabro que é promíscuo, ele é venenoso
e ele vai tirar a sua paz. Essa é a grande realidade, tá bom? Então, e o tabernáculo é você, né? Você é o tabernáculo do Criador. Aqui é o tabernáculo, uma forma física. Aqui a gente ganha um pão de cada dia. Aqui a gente limpa nossas vestes. Aqui a gente encontra a palavra da verdade, do amor. E aqui você vai encontrar a sua cura. Como a irmã Marisa está sendo curada, né? A irmã Tânia também. Tenha paciência, assim que eu terminar o trabalho ali na casa da irmã, nós vamos ver os chás para entregar a todos. Vou levar o material, vocês que vão fazer o chá de vocês. É vocês que vão fazer. Eu também vou tomar. Porque a proteína spike, ela está no lipídio, ela está na gordura. Ela está na sua carne, na gordura da carne. A proteína spike. Ela não está dentro de você, ela está na pele também. Ela passa de um para outro. Se eu apertar a mão de alguém, eu já peguei a proteína. Tá? Fique bem claro sobre isso. Tá? Então a gente precisa purificar a nossa carne para tirar essa proteína, né? Neutralizar ela, pelo menos, né? E tirar o alumínio que o pessoal tomou da vacina. Tá? E o Eterno tem as suas plantas, como a gente sabe, e as plantas dele vai fazer a varredura dessa vacina e dessas coisas que o povo tem tomado. Amém? Amém. Muito bem. A Paraxá de Terumá é uma oferta alçada. É uma oferta que é dada de amor. A Paraxá Mishpatim, que é a Paraxá de julgamentos, o valor numérico dela é 10. Yud, né? Ela é a vida, é a 18ª porção semanal da Torá, do Criador, e essa que eu falei agora é a Terumá, é a 19ª. Esses dois pães, eles nos elevam para a vida. A Paraxá de leis, que as nações não gostam nem de falar, né? E essa aqui da oferta alçada, que os egoístas não praticam ela. Volto a dizer, os egoístas não gostam de Êxodo 25, capítulo 26 e o capítulo 27. Tá? Os egoístas não gostam. Porque esses 3 capítulos falam para você ofertar o seu ego para ser uma elevação, para ser um instrumento do Eterno. Tá? E no egoísmo, no egocentrismo, eles não vão querer ceder. Então, por isso, devemos se alimentar desses 2 pães, tá bom? Eu vou estar passando as leis que eu tinha tratado com vocês das orações das mulheres pelo WhatsApp e as leis de Shabat proibitivas, que não pode. Tá? Como são muitas, aí eu vou fazer das orações e das leis de Shabat. Depois, as outras coisas, que são bastante, eu vou passando aos poucos, tá bom? A gente deu início às 6 horas, né? Tá. Então, aqui, esses 2 pães que eu tenho aplicado aqui, que eu falei, Êxodo 21 ao 26, eu não falei o 27, né? Eu não falei o 26 e nem falei o 27, que é o tabernáculo e o altar do holocausto, e o átrio do tabernáculo. Então, esse processo, ele vai implicar na nossa vida, se nós seguirmos esses julgamentos da Paraxá Mishpatim, né? Paraxá de leis civis, códigos penais e também das leis ruquins, que são mandamentos além da nossa inteligência, da nossa compreensão, para nós entender. Se a gente fizer a Mishpatim, certamente nós vamos fazer a Terumá, que é a oferta alçada, né? E aí nós seremos uma oferta alçada. Com egoísmo, é um carro, né? O egoísmo é um carro que existe na nossa alma. Com egoísmo à frente da
vontade do Eterno, a gente não vai conseguir ter a santificação. Ouviu, irmã Marisa? Com egoísmo, nós não vamos conseguir ter santificação. Por exemplo, você está aqui na congregação da Ajuda de Baixo Hebreia, que é uma congregação hebreia de Torá. Aí chega uma pessoa e fala para si, para a irmã Maria: Maria, não vai lá não, porque isso é algo ultrapassado, já passou. Se eu fosse você, eu ia lá na filha de Zeus, lá na glória, vai lá, porque lá o fogo desce mesmo e amanhã você já tem até um cheque de 75 folhas do Banco do Brasil. Lá vai te dar tudo o que você quer. Então, o nome disso chama-se contrapartida. E o nome disso chama-se Sitrará, que vai trazer algo para você não fizer. E qual é a resposta que você tem que fazer? Irmão ou irmã, eu vou ali sim, na congregação hebreia, porque lá sério, lá a gente trata das escrituras. A gente vive uma fé pela escritura. Lá a pessoa lá não inventa moda, não fica com gibis, revistas, ou vai na opinião de Erasmo Carlos ou Roberto Carlos, não. Lá é direto com Arão e Moisés. Vai direto com o Espírito Eterno lá. Então, como lá é um vinho seco, não tem açúcar, aí a turma não gosta muito. Quando o vinho é de doce, aí todo mundo quer, né? Vinho docinho, né? Vinho rosé, doce, né? Guaraná docinho, todo mundo quer. Mas um vinho seco, né? Quando desce aquilo margando, não tem gosto nenhum, né? Ah, não vou lá não, porque é horrível esse vinho. Mas acontece que o caráter de a gente dizer na contrapartida, não, eu vou na hebreia sim, irmão. Eu não vou lá na filha de Zeus, não. Porque a filha de Zeus, ela é um engano. Ela passa mel na minha chupeta, mas depois que eu chupar o mel, acabou a chupeta e o mel também, né, irmão? Aí a vida se torna amarga, né? Enquanto que lá não, lá ele não dá nada de melzinho na boca, mas ele instrui a verdade e nos faz entender o nosso propósito divino aqui na Terra, de forma verdadeira. Não de ilusão e engano, isso não vai levar a nada, né? Se eu botar R$2 de gasolina para mim lá em Resende agora, o carro não chega nem ali no J. Pavani. Porque o Eterno não dá lugar à injustiça. O Eterno é justo. Para mim, em Resende, eu tenho que ter 2 tanques de gasolina, que daqui lá é 400 quilômetros. Então, gasto um tanque e meio, um tanque 200. Um tanque tem 60 litros. Então, daqui em Resende, deve gastar uns 60 litros, 80 litros de gasolina. Agora, se você botar R$2, a chave do carro nem liga, nem dá partida, porque já consome. O injustiça não dá. Então, lá na filha de Zeus ali, é uma palavra de injustiça, porque promove algo que não pode te oferecer. Inventa uma história que não vai acontecer. Eu estudo sobre a biologia molecular desde 2019. Então, eu sei os chás certos para inibir a proteína spike. Os chás que você bebe não vai sentir dor, ela não vai proliferar, ela não vai sair, mas ela vai amenizar um pouco, né? São chás naturais do Eterno. Então, se você estudar, você vai ter o conhecimento. Se você não estudar, você não terá conhecimento. Como que eu vou consertar um motor de ônibus, a Volvo, a diesel? E aí? Eu não sei desmontar. Eu vou abrir a tampa do ônibus lá, a chave mais ou menos até entendo. Mas eu vou começar a desmontar por aonde?
Eu vou até estragar o motor do ônibus, porque eu não sou motor de mecânica diesel. Né? Assim as nações que querem lidar com a Bíblia, mas não entendem do hebraico, não vive a palavra e quer ter a ciência divina. Para ter a ciência divina, você tem que largar o mundo e viver Bíblia. Aí você consegue orar e não passar vergonha. Orar e aí a pessoa, está melhorando. Está acontecendo. Porque você vive a Bíblia. Essa é a diferença. Se eu não viver a Bíblia, eu vou passar vergonha. Não tem jeito. O envergonhado será eu, porque eu estou falando uma coisa que eu nem conheço. E eu estou falando uma coisa que eu não vivo. Então, oferta alçada é quando a gente tem a oportunidade de ser uma oferta por Criador, mas sem egoísmo no coração. Aqui eu tenho um desafio da irmã Marise, que a gente vai tratar esse sangue e nada para o eterno é impossível. A parte fraca do ser humano está no sangue e é o sangue. Então nós vamos tratar todo o sangue do pessoal aqui. Começa-se o tratamento pelo sangue, espiritual e físico. O espiritual a gente já está sendo tratado, que é a palavra. Mas na física, nós vamos purificar o sangue. Porque o seu corpo, ele é constituído de sangue. É o sangue que te dá a vida. Se ele tiver com acidez, você vai ter sono, muito sono, você vai ter muitas dores, você vai ter muita coceira, você vai ter indisposição e você vai ter vários tipos de doenças, porque ele está com acidez. Agora, quando você limpa o sangue, ele se torna alcalino, limpo. Você pega 20 baldes d'água, você lava 2 casas, não sente cansaço, sente novinha. Nossa, que coisa! Você vai no J. Pavani 3 vezes e volta com sacola pesada e não sente nada. Por quê? Porque o seu sangue está alcalino. O seu sangue está limpo. E para isso vocês têm que ouvir a voz do eterno sacerdócio. A gente não quer o mal para ninguém, a gente quer o bem. Eu vou trazer, vou na casa de cada uma aqui, vou levar as sacolas de chá. Você vai tomar uma semana um chá, a outra semana outro. Não é tudo de uma vez não, senão mata. Uma semana um chá, outra semana outro chá. Quando terminar os ciclos de chás, nós vamos para os extratos. Extrato de jurubeba para limpar o fígado, extrato de algodão para limpar os hormônios, extrato de graviola para purificar toda a parte de glândulas para não ter câncer. Aí nós vamos trabalhar assim, para depois a gente ir para o remédio fundamental. O remédio fundamental, o Eterno me trouxe uma chave, mas ele só pode ser aplicado quando passar pelo processo dos chás primeiro. Porque o Eterno trabalha com parcelas. Você não pode tomar 40 comprimidos de Doril, se você tomar, você vai morrer. Assim é o tratamento do sangue. Nós vamos começar com chás, passo a passo, para não ter problema de contraindicação. Amém? Amém. Olha, gente, essas 2 para-chás, elas são maravilhosas, é uma bênção, tá? A gente vai fazer a ceia do Criador, não sei se a irmã trouxe a ceia, tá bom? Quero dizer para a congregação que a ceia do Criador são 4 propósitos. Primeiro, você tem que entender que o Eterno dos Exércitos, ele é soberano, não sou eu. Eu sou apenas uma pessoa que eu tenho fé nele. Eu sou igual a todos aqui, tá? Eu não sou mais do que ninguém aqui. Então, para você comer a ceia do Criador, você tem que entender que o sábado é sagrado.
você tem que ter o entendimento que o pão representa o trabalho, que amanhã é dia de trabalho, né? Em 7 dias, 6 dias. Você tem que entender que o vinho, que é o suco de uva, representa o sacrifício. Você tem que ter o sacrifício de Yeshua que aconteceu e representa a vida, a sua vida. E o fundamental que todo mundo começa por essa chave mais fraca, que é coração de carne. Que existe regras. Aqui existe regras para você ser bíblica. Da Bíblia existe regras. Você não pode tomar a ceia fora da regra da Bíblia. Se eu aceitar isso, quem morre sou eu. Eu não quero morrer. Eu não morri em Caxias, no meio da bandidagem lá. Fui para lá em 83. Morei até 92 no Rio de Janeiro. Eu estudei do lado do Morro do Borel, do lado da Mangueira. Estudei em Belfort Roxo, no meio daquela bandidagem lá. Eu não fiz besteira, não morri. Aí eu vou morrer. Não no carnaval eu não morri. Vou morrer no altar do Eterno. É brincadeira, né? Por desobediência de ovelha não dá. Era para não ter morrido em Belfort Roxo. Eu não morri no meio da malandragem. Vou morrer em cima do altar com a Bíblia na mão. Não posso fazer isso. Então a pessoa tem que obedecer às Escrituras do Criador. Tá? Então a gente vai tomar ceia, mas lembre-se que é através da obediência que você consegue adquirir a santificação e o bem. O Eterno não vai fazer você passar vergonha, não vai você sentir dores. Eu tenho um amigo que estudou comigo na 5ª série, Gilson. Rapaz, eu, Gilson, nós sempre falamos de Bíblia desde criança. Gilson se tornou pastor, lá na Malvina, mas ele agora mora em Rio das Ostras. Gilson orou, pegou no cabelo da menina assim, ó, sacudiu, orou. Ela foi curada da AIDS. Depois, o que aconteceu? A mãe da menina falou: filha, fique em casa. Mãe, eu vou ali. Filha, fique em casa. Não vai na cabeça dos outros. Mãe, eu vou ali na casa de fulano e já volto. Ela foi na casa da menina e encontrou com o rapaz. Negócio de internet. O rapaz botou AIDS nela. O rapaz botou AIDS nela. Lá no Miramar. E aí, Gilson orou e curou essa menina. Foi lá, viu o testamento e pular de alegria. A mãe dela pegou, alugou, foi na prefeitura, mandou interditar a estação de trem, pagou um altar, um palanque grande, botou câmara de fumaça, luz, falou: traz a igreja do pastor Gilson aqui, e para ele dar o testemunho, botou tapete vermelho, e foi lá que o ferveu de gente, mandou botar pizza para todo mundo comer, e foi uma alegria total. Lá na praça da estação do trem, 8 horas da noite, numa quinta-feira. Gilson orou e ela foi curada da AIDS. Todo ser humano tem a oportunidade de mudança. Para você ser curado, você tem que ter essa convicção que você é curado. E respeitar a santificação do Eterno. Então, irmã Tânia não está bem, Dona Marisa não está bem, não sei as outras irmãs. Vocês vão ser curados, mas vocês têm que respeitar o sagrado do Eterno. Então, vamos tomar ceia hoje, amém? Mas vocês têm que entrar no propósito do Eterno, senão não vem cura. Eu fui no culto lá, cantei tudo, a mãe dela foi, deu gente a meta, ela estava toda de branco, entrou chorando, tremendo. O Gilson deu um abraço nela e falou que ia entrar na igreja, que ia respeitar o tempo do Senhor para arrumar um varão.
Então não passe na frente do eterno, que é pior. Faça o serviço que o eterno determinou para vir a cura. Todas aqui estão buscando a santificação do eterno. E eu também não sou diferente. Então vamos para a ceia agora, tá? Mas antes de ir, eu já vou fazer a oração da ceia, tá? E fica esse tratado da gente respeitar a santificação do eterno para a gente ter a nossa vida e vida com abundância. Amém? Amém. Bom, agora a gente vai estar tratando, só um minuto aqui. Só um minutinho. 305. 305. A gente vai fazer aqui o Kiddush de Shabbat. Esperar a irmã Maria. Então, responsabilidade com a palavra é tudo de bom. Quando a gente respeita. Essa semana eu estava, foi ontem mesmo, eu estava procurando a casa de irmã Maria, aí irmã Valda e irmã Eunice estavam indo, eu não parei para poder adiantar lá. Fui lá, procurando, não achei. Aí eu achei a menina que ela orou, que o Eterno deu uma mansão a ela. É ali perto. Ela ganhou uma mansão e está com um carro novinho, um palio novo, branco novo. Ela falou comigo, apertou a mão e tal. Ela é empregada doméstica e ela estava orando o Senhor e ela morava de aluguel ali no Jardim Franco. E orando o Senhor, indo no altar lá, o marido dela largou ela e ela estava orando o Senhor para ter uma casa. E aí ela andando no ônibus, no terminal central, foi conversando com o moço ao lado dela. E o moço falou, olha, a esposa dele traiu ele é do Pará, não quer ficar mais aqui e está muito aborrecido, não vejo a hora de voltar para lá. Eu vou vender minha casa. Você não quer comprar? Eu falei, querer eu quero, mas eu sou empregado doméstico. Ele falou, olha, minha casa vale uns 200 e pouco mil, 300 e pouco mil. Faz o seguinte, me dá 1.000 por mês e vamos no cartório, eu vou te mostrar amanhã, você vai lá. Foi lá, viu, fechou com ele R$1.000 por mês, tá lá, um casarão, e agora comprou um carro zerinho, branco, novo, zero. Eu contei com ela ontem ali pela casa da Dona Maria ali. Então, é o Eterno com fé, e foi ela que me fez eu pregar, porque eu não sabia. Ela que me obrigou, você vai pregar sim agora, garoto. Sobe aí. Aí ela que me ensinou a pregar, me deu a primeira oportunidade de pregação, ali no Jardim Franco. Uma irmã escura. Passou por mim no carro zerado, ó menino, vamos. Então, é fé que transforma as coisas. A cura virá, Dona Maria, mas vai ter que tomar os chás, Mantânia também, e o véu que nós vamos providenciar. Na congregação não pode ter falta de véu, não você envergonha o sacerdócio. E os demônios riem de prazer da minha cara, né? E aí a bênção fica retida na congregação por causa de 1 ou 2 desobedientes. E eu não posso ficar nessa situação. Então, por favor, vamos voltar para o Criador. Se vocês acharem que eu estou mentindo, eu vou lá na casa dela, vou pedir para ela trazer a palavra aqui, para vocês verem a diferença. De uma faxineira, empregada doméstica, está com a casa mais bonita do Jardim Franco. Porque ela orou ali de jejum, orou, o Eterno deu. Você quer a bênção? Então você tem que obedecer a palavra, rapaz. Se você não obedecer, não tem bênção. Não tem como. Você quer a bênção? Quero. Não quero ter mais dor. Então você determina. Não quero mais. Não aceito isso. Eu agora sou do Criador e Adonai vai me curar. Vai embora, espírito da doença. Então você tem que respeitar a sua própria autoridade. Que se você não se respeitar, não tem como. Eu
estou falando que eu vi ali. Ontem eu vi ela. Tem mais de 8 anos que eu não vejo. Eu vi ela ontem ali. Aí depois eu vi lá e voltei lá para pegar a irmã Eunice e a irmã Val. Ela tinha passado num carro branco. Foi embora. E agora o marido quer voltar, né? A casa já está pronta, o carro está na garagem. Agora ela é linda de novo, né? Então a gente precisa ter esse comprometimento. Amém? Eu vou fazer aqui a oração do Shabat, do pão e do vinho. Bom, Salmo 23, tá? O Eterno é meu pastor, e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes. Conduz-me às águas tranquilas. Restaura minha alma. Guie-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio, conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência me acompanharão por todos os dias da minha existência. E por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Se apartares do Shabat o teu pé e não prosseguires as tuas empresas, no meu Kadosh dia, se ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, e se honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Eterno. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno falou. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, para fazer o Shabat uma aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos dos hebreus, para sempre, de que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Portanto, o Eterno abençoou o dia de Shabat e o santificou. Com a permissão dos senhores, a vida. Agora eu vou fazer a bênção do vinho, tá? Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a sentar no açucar. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Bendito sejas tu. Como foi dito, abre tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres. Todos estendidos a mão, por favor. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Agora todos podem lavar as mãos, sentar lá na mesa para comer o pão e tomar o vinho. Amém. Muito bem. Aliada a Torá. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que nos desse a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantasse em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorga a Torá. Todos podem ir lavar as mãos e sentar na mesa. Enquanto isso, eu vou fazendo a aliada a Torá aqui. Tá bom? Podem ir lavar as mãos. Eu já fiz a oração da brahá das mãos, já fiz do vinho, já fiz do pão. Terrelim e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar o Eterno, entoar terrelim em honra do teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde amanhecer tua bondade e às noites tua fidelidade. Com a laúde, a lira, a harpa, acompanhando com seus sonhos minhas palavras. Porque me traz satisfação com os teus feitos. Cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, Eterno. Quão profundos são os teus desígnios. O insensato não os percebe. Os tolos não conseguem entender que, mesmo que brote como ervas iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Porém tu, Eterno, permanece eternamente exaltado. Pois teus inimigos, ó Eterno, perecerão. Serão dispersos todos que praticam iniquidade. Exaltaste minha força como a de um búfalo e me cingiste como um óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino dos meus inimigos. Meus ouvidos vão escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira. Como o cedro do Líbano crescerão altaneiros. Plantados na casa do Eterno, florescerão no exato do nosso Criador. Mesmo na velhice cheia de serviço, produzirão frutos para proclamar que reto é o Eterno. Ele é minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Louvam todos os nomes do Eterno, pois só o seu nome é exalçado. Sua honra vai além da terra e dos céus.
elevou a pujança do seu povo, o louvor de todos os seus filhos servidos, os filhos dos hebreus, seu povo próximo. Louvai o Eterno, aleluia! Só o Eterno é o Todo-Poderoso. Só o Eterno é o Todo-Poderoso. Nos céus no alto, na terra embaixo não há outro. Não há entre os deuses que se compare a ti, ó Eterno. E não há nada comparável às tuas obras. Quando a arca repousava, Moisés dizia: volta, ó Eterno, as miríades de milhares de Israel. Faz-nos voltar a ti e Eterno voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Pois eu vos dou um bom ensinamento. Não abandoneis a minha Torá. Seja a minha oração como oferenda do incenso perante ti. O alçamento das minhas mãos é sinal de oração como oferenda da tarde. Sê atento à voz da minha reza, ao meu rei, redentor. Por conta a ti dirijo minhas preces. E temeu e disse: quão espantoso é este lugar. Este não é outro senão a casa do Eterno, e esta é a porta dos céus. E te Gadar, exaltado e santificado seja o seu grande nome. Yud, Re, amém. No mundo que o Eterno criou por sua vantagem. Querer estabelecer seu reino e determinar o ressurgimento da sua redenção. Apressar o advento de São Gido, Yahushua, amém. No decurso da vossa vida, vosso dia, decurso da vida, toda vez que estiver real, prontamente, tempo, glória, dizer, amém. Seja o seu grande nome, bendito eternamente para todos sempre. Seja bendito, louvado, exaltado, agradecido, honrado, louvado, excelente, bem adorado, não todo poderoso, Yud, Re, bendito seja amém. Assim todos os bênçãos, assim no concursação pode ser preferido no mundo. É dizer, amém. Nosso Criador, Eterno de nossos pais, com bom augúrio, comece para nós o serviço de trabalho que vem ao nosso encontro, para Shalom, livre de todo pecado, iniquidade, livre de qualquer transgressão, culpa e maldade. Estejamos ligados a Ti com o estudo da Torá e boas obras, agraciado com sabedoria, entendimento e inteligência da Tua parte. Faz ouvir neles gozo e alegria, não tenhamos inveja de nenhum homem, e nenhum homem tem inveja de nós. Nosso Rei, nosso Criador, dá bênção, fartura, prosperidade em todas as obras de nossas mãos. E todo aquele que aconselhar a nós, e todo o teu povo hebreu, com conselhos bons e pensamentos bons, fortifica-o, abençoa-o, levanta e firma-o. Executa o seu conselho como que foi dito. Dar-te-á conforme o teu coração, e todo o teu conselho será cumprido. Foi dito: sentenciarás boas sentenças, se afirmará em ti a ordem, ilumine sobre os teus caminhos. Todo aquele que aconselhar a nós, a todo o teu povo hebreu, com conselhos que não são bons, com pensamentos maus, anula seu conselho, como que foi dito. O Eterno anulou o conselho das nações, exterminou os pensamentos dos povos, e foi dito: aconselhar o conselho e não será anulado. Falar uma coisa e não se afirmará, pois conosco está o Eterno. E abre a nós, Eterno, nosso Criador, nessa semana, em cada semana, portas de luz, portas de bênçãos, portas de alegria, portas de júbilo, portas de louvor, portas de felicidade, portas de cânticos, portas de regozijo, portas de vidas boas, portas de bens, porta de salvação, porta de perdão, porta de bem-estar, porta de estudo da lei, porta de manutenção firme, porta de desculpa, porta de conforto, porta de absolvição, porta de ajuda, porta de redenção, porta de bom sustento, porta de justiça, porta de contentamento, porta de firmeza, porta de cura completa, porta de shalom, porta de tranquilidade, porta de Torá, porta de orações, porta de penitências, porta de salvação, como está escrito. E a salvação do justo vem do Eterno. Ele, a sua força em hora de angústia, o ajudou, o Eterno o salvou. Salvou-os dos ímpios e os libertou, porque se abrigaram nele. E foi dito: o Eterno descobriu o braço da sua santidade, as ordenações, e todos os confins da terra viram a salvação do nosso Criador. E foi dito: a voz dos teus profetas levantaram a voz e cantaram juntamente, pois todo olho verá quando o Eterno voltar a Sião, e cumpre o Eterno nosso Criador, o versículo que foi escrito: como são formosos sobre os montes os pés do anunciador das boas novas, fazendo ouvir a Shalom, fazendo ouvir boas novas a salvação, dizendo a Sião: teu Criador reinou. Baruch Hashem, amém, ve amém. Que o Eterno de Israel abençoe a todos nós. Obrigado, Eterno, pela Parashá Mishpatim, julgamentos, e a Parashá Terumá. Nas redes sociais estaremos no Facebook Cláudio Messias, YouTube, TikTok, Meet, e estaremos lá com o Parosh Cláudio Beit Levi. Forte abraço, até a próxima oportunidade. Shalom.